Salve, salve, devoto! Não repare no Senado, afinal de contas estou de mudança, mas deixa o like, se inscreva e ative o sininho de notificação no oferecimento da Carvisa, a proteção veicular que cabe no seu bolso. Contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para a vida, a Carvisa entrega tudo o que você precisa. O link está na descrição e o atendimento é em todo o território nacional. Na Desembola, nós desembolamos para você. Parcelamos de 12 a 18 vezes todo o crédito que você precisa, tá? O dinheiro cai na hora. Link está na descrição. Rap, eu tô aqui em Rio Branco, no Acre. Consigo pegar emprestado? Sim. Atendimento online, meu irmão Daniel é quem faz. Outro detalhe importante, tá? De R$ 1.000 até R$ 100.000 nós emprestamos para você. Só precisa ter limite liberado no seu cartão de crédito. Bora tomar essa nova sensação do carnaval. Matcha, meu amigo, a bebida do carnaval do Brasil. E detalhe importante, tá? Você aí que quer ter seu bloco em Belo Horizonte patrocinado, chama a gente. Pode ligar, a galera do Galo Bonitis. 31 999 9306 33. Você que tem bloco, um amigo que tem bloco, chama aqui e vende matcha. Vamos falar agora com você do Instituto Céspedes, afinal de contas, calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar. Gente, eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap, calvo, rap, careca show, e hoje, nenhuma falha. Fiz o transplante capilar do Instituto Céspedes e garanto a qualidade para vocês. Faça agora mesmo, o link tá na descrição. Corra! O atendimento primeiro é gratuito e você ainda tem 13% de desconto. Tico Pneus. Precisou de pneu novo, gente? Vocês vão comprar aqui com a gente na Tico Pneus. Afinal de contas, aqui na Tico Pneus nós entregamos para você qualidade. Tá certo? 13% de desconto, corre pra cá, não jogue fora essa oportunidade. Precisou comprar um pneu de qualidade e realmente que vai fazer diferença na sua vida? Vem com a gente da Tico Pneu. 13%, avisa que veio do canal Vinegro. Na mecânica também você tem 3%. Bom, bora começar falando de Galo, bora começar falando do jogo de ontem, que foi um pesadelo, né? Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. A verdade é que o time do Atlético foi muito mal, não conseguiu jogar a bola, né? O Gabriel Delfim péssimo, tomou os 2 frangos. Vitor fez uma partida ok, Vitor Hugo fez uma partida Júnior Alonso fez uma partida Natanael, primeiro tempo muito fraco, um segundo tempo um pouquinho melhor. O Cauã Passinho não conseguiu ir bem, não conseguiu repetir alguns bons jogos que fez no passado. O Izep muito abaixo do que tem qualidade. Alan Franco também não foi bem. Coelho, no primeiro tempo foi de bater, no segundo tempo melhorou bastante. Reinier foi o mais, o constante. Primeiro tempo bom, segundo tempo ok, pra bom. E o Rony é o Rony, né? Fez o gol dele, mas, na minha opinião, muito mal. O Atlético teve algumas substituições. Entrou o Índio no lugar do Vitão, igual eu tinha pedido. Saiu o Cauã Soares no lugar do Izep. Foi exatamente o tipo de substituição que eu vinha falando. Cadu entrou, só que ele fez com tempo, né? Em vez de ele fazer as duas seguidas, ele fez uma ao 46 e outra aos 57. O Cadu depois entrou no lugar do Pacini, Luiz Gustavo volante no lugar do Reinier e o Cissé no lugar do Rony. O Cissé correu absurdos, né? O Índio tomou um vermelho, na minha opinião não foi vermelho. O gol anulado da equipe do Norte por centímetros é aquela estupidez do futebol, né? Já falei. Impedimento tem que estar assim, gente. O cara tá aqui, o outro tá aqui, ó, separado. Imagina que a linha corre pra lá. O outro tá separado. Quando tá assim, esses detalhes pra mim não tem que ser impedimento. Tira a graça da bola. Então assim, cara, Rap, você está preocupado? Olha, eu vou te ser muito sincero, eu venho defendendo essa tese desde dezembro. Pra mim é um absurdo, o Júnior Alonso tá ali, Vitor Hugo tá ali, se eles vão fazer parte da temporada. Reinier, eu não acho, porque o Reinier não jogou nada ano passado, então é bom pra ele jogar. Coelho também eu não acho errado, porque ele precisa jogar. Alan Franco, pra mim é um completo, uma bizarrice, sem compreensão. E o Rony, enquanto eu acho até que ele tá jogando até pra ele se mostrar que ele tem qualidade pra ser vendido, pra sair do Atlético. Até acho que é por isso, e não por uma questão apenas de necessidade. Mas, obviamente, Júnior Alonso, Alan Franco e o Rony são fisicamente um dos caras que mais aguentam jogar partidas junto com o Scarpa. O Scarpa, por exemplo, tá poupado. Cara, pra mim é um absurdo. Pra mim, eu já falei com vocês que o time sub-20 que deveria estar jogando rap, mas o nosso time sub-20 é assim, assado, é ruim, assim, aquilo. Cara, e daí? Você realmente... Eu vejo as pessoas muito preocupadas com o Campeonato Mineiro. Gente, e beleza, eu posso estar completamente errado, um dia eu vou entender isso, mas, cara, antigamente, quando o Campeonato Mineiro dava vaga na Copa do Brasil, eu conseguia compreender uma chateação. Só que é o seguinte, cara, o Campeonato Mineiro começou dia 11. E ele vai acabar ali em março, entrando no meio do Campeonato Brasileiro.
Um dia antes da gente enfrentar o Palmeiras aqui na Arena MRV, nós pegamos o Cruzeiro. Então, assim, cara, é um campeonato que só vai prejudicar o Campeonato Brasileiro do Atlético. É um campeonato que só vai tirar jogadores. Se o Atlético chega numa semifinal contra um Cruzeiro, tem que jogar completo, deixa de jogar o Brasileiro. Se chega numa final, a mesma coisa. O tempo todo, a gente tirando da onde realmente é importante, da onde realmente nós tínhamos que nos manter, o foco, o jogo, para o quê? Para jogar no time. Para jogar o Mineiro. É isso. Ah, rap, mas a gente tem que ser hexa, mexa, xerexa, bilexa do Campeonato Mineiro. Cara, nós não temos que ser nada. Nós temos que focar no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Mineiro paga 5 milhões de reais. Não paga nada, não paga a folha administrativa do Atlético no ano. Então a gente continua insistindo nisso, a gente continua mantendo esse discurso, nós continuamos fazendo essa coisa de mineiro e vamos prejudicar o brasileiro, e vamos prejudicar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, etc, etc, pra jogar mineiro, cara. Ah, por quê, rap? Sul-Americana e Copa do Brasil é lá na frente, mas aí você começa a forçar os jogadores. Aí naquele jogo que realmente você tem que poupar, aquele jogo realmente que você tem que segurar, aquele jogo que realmente você tem que fazer uma coisa diferente, você não faz. Então nós temos que largar este campeonato. Eu já disse pra vocês. Se nós não largarmos o Campeonato Mineiro e ficarmos abraçados com ele, nós vamos morrer abraçados com ele. Aí se vocês querem morrer abraçado em Campeonato Mineiro, mas é a única chance de título esse ano. Não é. Vai ter mais contratações no Atlético, o Atlético vai fazer um movimento financeiro de aporte ali em fevereiro, o Atlético vai conseguir fazer as devidas contratações para dar uma melhorada no time, e aí nós vamos em busca de um G4 e talvez uma Copa e pronto. Título do Brasileiro, cara, só se o time engrenar, só se acontecer uma coisa muito diferente. Então, volto a dizer aos senhores, larguem o Campeonato Mineiro pra lá, que vocês vão ser absolutamente felizes. Enquanto vocês estiverem jogando Mineiro, nós vamos ficar sofrendo, passando raiva, e sabe o que nós ganhamos no Campeonato Mineiro? Ser campeão? Ah, ganhamos Mineiro. Ano passado nós ganhamos Mineiro, você achou a temporada uma merda. CEO falou sobre pendência com outras equipes, né? Vamos ver o que o CEO do Galo disse sobre isso depois de revelado que o Remo tem aí algo a receber do Galo. Vamos ouvir. Como vocês sabem, eu fui o consultor que elaborou a parte do fair play financeiro aqui no Brasil. Tá? Então, mais do que simbólico, é obrigatório de nossa parte. Essa foi uma grande conversa que nós tivemos dentro do Atlético, de que nós sejamos o maior exemplo de honrar e cumprir todos os compromissos firmados. Tá? Então, para isso, o que nós fizemos? Nós fizemos, num curto espaço de tempo, um levantamento de tudo aquilo que a gente tem de vencidos e também aquilo que a gente tem a vencer, para a gente saber o que é interessante e fazer até uma potencial antecipação ou alguma mudança ou renegociação. Tá? Então, nós listamos todos. Então, para vocês terem uma ideia, nós pagamos todas as dívidas que nós tínhamos com clubes brasileiros vencidas. Tá? Então foram 5 ou 6 clubes que a gente tinha dívida vencida que nós quitamos. Nós começamos a pegar já as dívidas futuras, por isso que eu falei a vencer, que nós teríamos alguma dificuldade ou que poderíamos ter alguma dificuldade. Nós já entramos em renegociação, exatamente porque acho que esse é o primeiro ponto desde a minha entrada, que é a questão da credibilidade. Sem credibilidade no mercado, a gente não vai conseguir fazer bons negócios. Tá? E a gente só vai ter credibilidade a partir do momento que a gente honrar com os nossos compromissos. Então esse é o ponto-chave. Tá? Nós tivemos diversas conversas, né, agora na janela com outros clubes. Algumas situações sim foram mencionadas, até pelo ano desafiador que foi no ano passado. Tá? Mas ao mesmo tempo nós demonstramos não só a preocupação dos acionistas, mas da gestão, do corpo executivo, de que agora existe uma bandeira de credibilidade, existe uma bandeira de honrar com seus compromissos que o Galo vai fazer. Tá? Aliás, que nós já estamos fazendo. Então, isso é inegociável para a gente. Então, sim, nós tivemos alguns questionamentos nesse sentido, pelo histórico recente, com uma ou outra situação, mas acho que isso já está superado. Tá? Nós já viramos essa página. Cara, bom,
alguma coisa está errada, alguma coisa não está certa, aqui tem aquele meme, né? O site No Ataque publicou o seguinte: Remo cobra o Atlético por dívida envolvendo Rony. O clube paranaense, recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, alega ter mais de 500 mil a receber do Galo por mecanismo de solidariedade do atacante Rony. De acordo com a diretoria remista, o Atlético deve $106.520,55, que representam 572 mil na cotação atual. A primeira parcela teria sido vencida em setembro. Com isso, a diretoria do Leão Azul procurou o time mineiro, mas não obteve resposta. Isso é o argumento. Cara, eu acho que quando saem essas matérias assim, eu acho que o atleta tem que vir a público. E principalmente depois da fala do nosso querido CEO. Porque o CEO chegou e disse que não tem, e aí tem, cara, porra. É muito esquisito, é muito estranho, é uma coisa que na minha cabeça não entra, não tem compreensão geral. Então, espero que a torcida do Atlético, a diretoria do Atlético se manifeste, que isso aqui é muito sério. O CEO chega e diz que não tem. Aí vem o cara do Remo e fala que tem. Em quem que você vai acreditar? Cara, simplesmente se o Atlético chegar e publicar uma nota dizendo que não tem, eu prefiro acreditar na diretoria do Atlético, é o Remo que prove. E eu achei, então, só uma coisa que eu achei estranha disso tudo. O mecanismo de solidariedade vencer a primeira em setembro. Então quer dizer que o primeiro pagamento que o Atlético tinha que fazer ao Palmeiras era em setembro do ano passado da compra do Rony? Deve ser uma coisa dessa. Bora pro próximo tema. Gente, o Atlético sim tem interesse, tá? E apesar de estar em negociações com o Vasco, o Atlético está no páreo, pelo menos foi o que uma fonte me passou para contratar o atacante Brenner, tá? Da Udinese. 25 anos, centroavante brasileiro, atuando na Europa hoje, pertence ao Udinese, estava nos Estados Unidos. O Vasco, ele tá oferecendo pro Brenner 4 milhões. A coisa lá no Vasco parece que tá avançando. Tá, mas uma fonte, talvez eu esteja chegando até atrasado nessa notícia dentro do Atlético, mas uma fonte me disse que o Atlético tá ali. O Vasco e a Udinese discutem detalhes já, tá? É a informação que chega do Rio, a informação que vem de lá é que tem muita coisa destravando o negócio. O principal era que o Vasco estava oferecendo 4 e a Udinese queria 6, mas parece que tem alguma coisa acontecendo. Mas uma fonte do Atlético me disse que o Atlético tem interesse no Brenner. Vamos ver, vamos esperar se tem algo a acontecer disso, se vai sair do lugar. Bora falar de Luigi. Gente, bora falar do Luigi, que ontem também surgiu a questão do Luigi, né, que o Atlético teria interesse no Luigi e não foi nada disso, como eu tinha dito pra vocês. E hoje eu pude apurar bem melhor aí e me informar. Bom, a questão do Luigi é a seguinte, gente, até o Fala Galo já antecipou essa notícia, tá? Então eu não tô contando aqui nenhuma novidade tremenda, mas eu posso contar o que eu soube que é interessante. A questão é o seguinte, tem um empresário, e eu soube por isso, tá? Tem um empresário atuando firme com o Atlético, trabalhando com o Atlético em 2 nomes, tá? E esses 2 nomes atuam na Europa. Beleza? Até aí nenhuma novidade, que eu já tinha contado pra vocês que o Atlético estava conversando com 2 atacantes do futebol europeu. Até aí tudo bem, eu não sabia se era argentino, se era espanhol, eu tinha contado isso pra vocês, eu não sei se é argentino, se é espanhol, o que é e tal, mas tá atuando lá no futebol europeu. Beleza, tá aí tudo bem, e a vida que segue. Aí, cara, eu contei pra vocês também que o Atlético tá buscando um cara que não seja um centroavantão, seja um... lembra do Fred quando ele jogava na França? Aquele estilo, aquele 9 que aparece dentro da área, não aquele cone, né? Aquele cara que fica mais parado, não, é aquele atacante que movimenta, aquele atacante que sobe ao ataque, aquele atacante que jogou o Fred, que era da França, era aquele tipo de jogador. Eu tô citando esse nome porque foi me contado dessa maneira, tá? Isso que é importante dizer. E o Atlético conversando com esse empresário. E esse empresário, vamos deixar claro, não é o empresário do Luigi, tá? Mas é um cara que conhece, agencia, ajuda a fazer negócio, coloca um outro empresário na parada e consegue fechar. Isso que aconteceu aí é interessante contar pra vocês, porque o Luigi foi oferecido ao Atlético através disso. Sabendo que o Atlético está nessa busca, entendendo que o Atlético está correndo atrás, esse empresário ofereceu o nome do Luigi, mas o Atlético descartou, não é o interesse. E graças a Deus, né, gente? Porque o Cauã Soares é o jovem que tem que atuar ali, tem que ser a terceira opção. Se o Galo tem o Júnior Santos ou o Hulk, vamos ver quem que vai ficar e quem que vai ser. O nome que chegar, ele não pode ser um menino de 19 anos. Não pode ser esse, porque nós temos um de 17 aqui bom e nós temos que acreditar que ele possa virar. Senão as coisas não andam. Bom, bora falar do Brax e do Cinto.
Gente, conversei com essa pessoa também ontem sobre a questão do 5, tá? E essa questão do 5 tá sendo uma coisa muito complicada. E eu vou falar pra vocês a minha informação diante dessa complicação que o Paulo Brax tá tendo, né? Vamos lá, a informação que eu obtive com algumas pessoas é o seguinte: o Atlético não está no mercado buscando um 5 meio termo, e nem um 5 apenas bom. O Atlético está procurando um 5 que resolva, aquele 5 que quando chegar a torcida vai virar e falar assim: fizemos uma excelente contratação, como foi no caso do Preciado, por exemplo. O Preciado foi um nome que chegou, o Renan Lodge foi um nome que chegou e todo mundo falou: fizemos uma excelente contratação. É nesse nível que o Atlético quer. E o Atlético negocia com vários jogadores ao mesmo tempo para tentar trazer um ou até dois volantes. Me chama a atenção de novo isso. Aí você vai me perguntar por quê? Por conta do excesso de jogadores. Nós temos hoje o Alan Franco, nós temos hoje o próprio Alexander, nós temos hoje o Maicon e mais um. Mais um fecharia a questão, você teria 4, 2 para cada vaga. Mas se você busca um terceiro, dois volantes, você está colocando 5 na posição. Fica um negócio meio estranho e acaba que você não utiliza a base também. Então pode indicar a saída de alguém? Pode ser, mas eu não estou acreditando nisso. O que eu acredito que está acontecendo é que o Atlético está negociando com várias frentes e com jogadores que equiparam o nível, e o primeiro que eles fecharem de volante, que equiparam o nível, vem porque também o Sampaoli cobra pressa da diretoria, que eu vou até falar isso no vídeo mais à tarde. Então é isso que está acontecendo. Bora pro próximo tema. Assad, gente, vamos falar sobre Assad, que a questão do Assad, eu contei pra vocês tudo em primeira mão aqui, muita gente chupinhando as nossas notícias, não dando crédito, vários grandes portais. Primeira coisa que eu contei pra vocês: existe uma diferença apenas entre Atlético e Laú. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você tem que entender sobre essa diferença: essa diferença não envolve apenas $1 milhão, nem é esse todo o valor. Envolve data de pagamento, envolve parcelas desse pagamento. Eles só aceitam à vista. Os jornais chilenos já falaram: conversei com a pessoa da alta cúpula, não tem nada disso. É uma questão que envolve vários outros fatores. Envolve valor, data do primeiro pagamento, parcelamento. E a terceira coisa que envolve é que a Laú, o Atlético, quando entendeu que estava chegando no preço, a Laú não recuou. A Laú fez. Muita gente falando assim: essa negociação está descartada. Gente, ela não está descartada. O que está acontecendo é o seguinte: o jogador não quer renovar, o jogador tem uma proposta do Atlético, o Atlético já avisou o jogador que tem muito interesse, que não vai desistir dele, mas o Atlético fez um recuo estratégico. E esse recuo é importante, porque a Laú, meu amigo, precisa de dinheiro mais do que nunca. E o Atlético tem o dinheiro. A Laú faz péssimas vendas. Entra lá no site do Transfer Market que vocês vão ver. Entra nas últimas transferências. As vendas da Laú não são excepcionais nem nada disso. Então o dinheiro do Atlético seria muito útil, tá? A Laú. Rep, o Atlético vai conseguir contratar, cara, é o que eu tô dizendo pra vocês. Uma pessoa do Atlético no domingo me disse estar otimista. Mas diz também que a Laú dificulta ao máximo. Por quê? Porque ela quer arrancar, porque ela sabe que é um jovem talento de qualidade. Rep, melou? Ainda não. Pode dar certo? Pode, mas pode também não dar certo? Infelizmente é assim que é o futebol. Mas assim, não melou ainda. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar cenas dos próximos capítulos que tem mais essa história. Bora pro último tema. Gente, ontem o Fred Augusto fez uma live confirmando uma informação que eu passei na live do almoço de terça-feira pra vocês, né? Vocês vão lembrar que a Itatiaia também confirmou essa minha informação, né? Que aonde o Galo vai gastar dinheiro e o Fala Galo também disse isso em primeira mão, né? Tem que dar o crédito pro Silas, que ele que falou isso em primeira mão, né? E a gente confirmou, e aí depois a Itatiaia confirmou, mas não é isso que o Fred confirmou, não. A primeira coisa que o Silas falou e que o Fred confirmou e que eu confirmei é isso aqui, ó. O investimento de camisa 5 e camisa 9 serão maiores, tá? Foi uma das coisas que o Fred Augusto falou na live dele ontem. Bom, dito isso, eu vou contar pra vocês agora o que eu estou falando há um bom tempo. O Atlético trabalha com 2 atacantes na mira, os 2 jogam na Europa. Existe um jogador do futebol árabe também, não sei se é o Caio César, não acredito, porque ele não tem as características. Rep, você acredita que o Atlético irá conseguir contratar? Sim. Eu não tenho dúvida que 2 nomes chegam pro Atlético, um 5 e um 9. Eu tenho dúvidas se chega um meia e um zagueiro. Esses eu tenho grandes dúvidas, principalmente meia. Já disse pra vocês que chegando meia tem que sair Bernal e Igor Gomes. Por isso que eu acho que a contratação do Assad era mais uma oportunidade que o Atlético olhou, gostou e queria fazer. Nada além disso. Os outros nomes são mais nomes especulados de jogadores que o Galo sondou, como o próprio Lescano. Rep, mas o atacante é atacante bom, cara? É. Só que é o seguinte, cara, existem atacantes que eu acho bom, que você acha bom. Eu, por exemplo, acho o Brenner encaixaria como uma luva nesse time do Galo. Mas talvez você ache que o Brenner é uma porcaria.
Entende? Então são bons atacantes. Virar um jogador muito diferenciado, cara, pra vir um jogador muito diferenciado, ou o Rony, ou o Hulk, ou o Júnior Santos tem que sair do Galo. Se um desses três não sair de forma rápida do Galo, na verdade, dois tem que sair. Por exemplo, se o Rony sai, o Atlético vai atrás de outro ponta direita, e se um Júnior Santos ou um Hulk sai, aí sim a gente pode contratar um grande nome. Agora, sem esses saírem, vai vir um bom nome, um bom atacante, mas é isso, um nome sensacional, não vem. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, muito obrigado, fiquem com Deus, valeu!